Diga: com fé em Deus nós iremos mais alto. Nós somos chamados a exercitar nossa fé, a entender um pouco mais daquilo que Deus tem colocado para a gente, daquilo que Deus tem mostrado para nós. E isso é vamos dizer assim, uma situação que não é muito fácil, mas é necessária. E há um versículo na Bíblia que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Parece que Deus provoca meio que a propósito, né? Ele coloca situações para que você diariamente faça um esforço a mais, diariamente faça algo maior. Se você estuda alguma coisa, mesmo que você já tenha terminado a faculdade, mas continua na profissão, tem pessoas que vão fazer o quê? Cursos complementares para melhorar a qualidade profissional. Se é médico, se é dentista, seja engenheiro, ele vai fazendo cursos que vão complementando ele e vão dando condição. A fé é a mesma coisa. Se você um dia ver um ato de fé ou uma situação de impossibilidade e passar por ela e depois nunca mais se mover diante dela, provavelmente você vai voltar atrás, vai abandonar, e daqui a pouco você está desacreditando. Daqui a pouco você está achando assim: não, aconteceu aquele dia, é verdade, foi legal, era um baita negócio, mas você já não acredita que possa novamente vencer outra situação que seja parecida com aquela. Então é muito importante que Deus possa se alegrar com você, fazendo o quê? Exercitando a sua fé, provocando a sua fé diária, chamando à existência aquilo que é promessa, tomando as coisas que Deus colocou para você de uma forma clara, uma forma... Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui ainda não recebeu a promessa de Deus? Sabe que tem, mas não recebeu. Tem coisas que você está esperando. Tá, então você precisa se mover nessa direção. Você precisa acreditar nisso e não parar pelo caminho. Por quê? Porque a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer é desqualificar aquilo que Deus já colocou para você. E isso precisa ficar claro para nós, que nós vamos passar sim por momentos difíceis, vai ter dias que não serão fáceis, mas em tudo nós vamos dar glória e acreditar que o Senhor está preparando para que eu alcance estágios maiores. Mas também tem outra palavra que fala aqui, que sem fé é impossível agradar a Deus, porém temos também a fé sem obras é o quê? Ou seja, não adianta eu ter fé e não exercitá-la. Por isso que Deus não quer uma fé simplesmente de palavras, Ele quer uma fé de ações. E essa fé de ações exige que você crie ou gere coisas maiores do que aquelas que você está acostumado. Você trabalha no emprego? Trabalho. Ganha lá seus R$2.000? Ganho. Qual é a tua expectativa agora? Continuar ganhando os 2.000? O que você pensa? 3 tá bom. E quando chegar nos 3? 4 tá bom. E quando chegar nos 4? 5 tá bom, 10 tá bom, 20 tá bom. E nunca tem que estar bom. Não que a gente seja insaciável, mas a nossa visão ela tem que ser para cima. Ela tem que nos levar. Agora, se a gente pensa isso do nosso trabalho e da nossa visão espiritual, da nossa vida espiritual, o que você pensa? Hoje você faz isso para Deus, e amanhã? Entendeu? Hoje eu oro por alguém e alguém disse assim: nossa, você orou e eu até estou me sentindo mais em paz. Amanhã você vai orar e vai pedir para que ele tenha a cura completa. E depois você vai orar para que aquele que não andava ande, para aquele que não tinha emprego tenha, para as coisas começarem a mudar. Um dia você falou do amor de Cristo para alguém, alguém falou assim: nossa, é gostoso ouvir. Mas um dia você quer ir além, você quer salvar a pessoa, quer libertar aquela pessoa, quer restaurar aquela pessoa, quer transformar aquela pessoa, quer levantar ele para ser um obreiro do Senhor na seara de Deus. A cada passo você tem que crescer. Isso é importante, porque não adianta eu falar que tenho fé, mas eu guardar a fé na gaveta em casa. Peraí, Deus é bom? É, só para você ou para todo mundo? Então não guarda para você, distribui, compartilha, mostra para as outras pessoas que estão aí fora precisando de algo tão bom quanto Deus e que não conhece, você distribui. Quer dizer que a fé tem necessidade de comportamentos que a tornem sólida, real e contínua. Fala: sólida, real e contínua. Por que sólida? Porque tem que ser firme. Ela não pode vir e ir embora.
ela não pode aparecer e desaparecer, real. Por quê? Porque ela tem que ter um resultado e contínua. Por quê? Porque se você parar, você vai se desanimar, você vai ficar confortável e daí você não faz mais nada. Eu sempre brinco, né? Eu falo, a fé é que nem subir a escada rolante quando ela está descendo, né? Eu brinquei isso já uma vez com vocês. A escada está descendo, você vai subir, você tem que ser mais rápido do que a escada. Se você ficar parado ou igual, você desce. Mas se você for, vamos dizer assim, fisicamente rápido, você sobe. Se você for espiritualmente rápido, você vai crescendo a cada dia, vai subindo a cada dia, vai se posicionando a cada dia. É muito importante isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós conhecemos os heróis da fé. Você conhece os heróis da fé? Sabe Abraão, sabe Noé, sabe todo esse pessoal aí que lutaram, que ouviram a voz de Deus, receberam a palavra de Deus para a sua vida. Eles são chamados de heróis porque tinha tudo para dar errado, mas eles foram até o fim, perseveraram no meio da dificuldade e venceram. Se a gente falar de Noé, a palavra que veio para Noé, para ele construir uma arca. Ou se ele tivesse aí uma equipe boa, se ele tivesse uma fábrica boa, não, ele pegou ele, os filhos dele e foi construir. E aí você começa a falar, tá bom, mas é pequeno o barco? Não, é grande, muito grande. E ele acreditou quando falou que um dia ia chover o suficiente para inundar a terra toda. Ele acreditou quando ele falou, você vai ser capaz, e ele fez. Ele acreditou quando os animais entraram na arca, o alimento. Ele acreditou os dias que ele ficou lá trancado. Ele ficou lá numa posição, desde o começo, de fé, mas uma fé ativa, uma fé que ele colocava em prática e ele estava realizando, estava construindo, estava fazendo, acreditando, mas não só dizendo, nossa, vai chover, vai cair uma... Não, ao mesmo tempo que ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele estava realizando. Então quando a gente olha para ele, a gente fala, puxa vida, é um exemplo. E se falar de Abraão, sai do meio da sua terra, de sua parentela, vai para onde eu te disser. Se ele não tivesse fé, o que ele faria? Vou nada. Que isso, cara? Eu posso não morar no melhor lugar, mas eu moro bem, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma família, eu tenho uma posição. Mas ele acredita pelo quê? Esse Deus está falando comigo, tem algo bom para acontecer. Quando ele foi chamado de pai de multidões, e o pessoal adora quando a gente ora pelas pessoas, nós vamos derramar uma unção de pai de multidões, o pessoal fica todo feliz, mas não sabe que antes disso, ele abriu mão da sua vida, né? Ele exercitou a sua fé, ele se abriu na presença de Deus, e aí nós começamos a entender que é necessário, muito necessário, que a gente entenda esse mistério e assuma essa posição. Eu vou ler para você 1 Samuel capítulo 14, diz assim o versículo 1: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está daquele lado. Porém, não o fez saber ao seu pai. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram uns 600 homens. Eaias, filho de Aitube, irmão de Cabote, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, do outro lado uma penha aguda. Era o nome de uma Bozez e o nome de outra Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas, e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que ele levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração, segue, eis-me aqui contigo conforme o que quiseres. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal.
Revelando-se eles a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós e nós vos ensinaremos uma lição. Disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia gelha de terra que a junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo, e em todo o povo também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. 23. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Avém. Nós vemos aí uma posição, né, de guerra, de luta, de acreditar mesmo, né? E naquele momento a gente percebe uma coisa complicada. O pai dele, o Saul, estava com 600 homens. Mas você viu o que ele fala, que os caras falaram aqui, os filisteus? Eles saíram dos lugares que eles estavam escondidos. O que quer dizer? Que na verdade eles estavam escondidos, fugindo, porque a guarnição dos filisteus era mais forte que a deles. Então Saul estava receoso de entrar numa batalha direta. Ele até chamou os sacerdotes, como foi falado aqui, para que orassem, para que Deus pudesse abençoar. Jonatas, ele tomou uma posição totalmente diferente. Ele avaliou a situação, checou a situação e acreditou: peraí, Deus é por nós, e eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mostrar àquele povo, os filisteus, que existe aqui um povo forte. Ele sabia que não podia lutar com todo o exército dos filisteus, mas ele sabia que ele podia pegar uma pequena guarnição e acabar com eles, e todo o restante ia ficar preocupada, com medo daquilo que estava acontecendo. Ele fez isso como um ato de fé. Por quê? Podia ser que ele não alcançasse o objetivo, podia ser que o resto do exército corresse lá para ajudar eles, podia ser uma porção de coisas, mas ele acreditava em Deus, acreditava no que ele estava fazendo. Por isso, eu quero falar para você de 5 comportamentos que devem andar junto com a fé. Fala, 5 comportamentos que devem andar junto com a fé. Primeiro, eu preciso pensar como um líder. Diga, eu preciso pensar como líder. Mas existe diferença de quem é líder e de quem não é líder? Existe. Quem não é líder normalmente pensa em si só. Quem é líder pensa no conjunto. Quem é líder, ele está sempre pensando no grupo. É como a gente chama assim, é um pai de família. Quando a gente chama assim, pai, é alguém que gerou o filho. Pai de família é aquela pessoa que tem na cabeça a liderança da família. É aquele que, se tiver que deixar de comer, ele deixa de comer para alimentar os seus filhos. É aquele que, se de repente fez um barulho lá fora, ele não fala assim, vai lá você ver, vai. Ele sai, fala, fica aqui que eu vou ver. Ele tem na cabeça uma posição de liderança. Aqui nós vemos a diferença. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está daquele lado. Porém não o fez saber seu pai. Ele sabia que ele podia ter ido lá falar com o pai dele. O pai dele provavelmente ia dizer assim, não, vamos esperar mais um pouco. Talvez dissesse, então vamos todo mundo. Mas ele sabia que eles estavam ali aguardando, porque não acreditavam que iam conseguir vencer o exército inimigo. Então ele pensou, é necessário que eu tome uma posição, que eu agora me manifeste, que eu me movimente como um líder, que eu saia daqui, vá lá, ataque a guarnição deles e acabe por matar alguns ali, e eles vão ficar assustados e eles vão fugir, eles não vão ficar. Então dentro do coração dele, ele formou a ideia, dentro do coração dele, ele projetou o que ele ia fazer e como ele ia passar. E aí nós começamos a perceber, ele fala assim, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Ele percebeu a gravidade, ele como líder avaliou a situação, mas ele também como líder
acreditou naquilo que Deus já havia feito na vida dele. Ele acreditou na promessa que estava sobre o próprio Saul, porque eles eram rei e príncipe do povo hebreu, do povo de Deus. Ele sabia que Deus estava olhando para eles de uma forma especial e que os filisteus não eram povo de Deus, ou seja, andando no caminho certo, a vitória seria deles. Eles sabiam, eles são incircuncisos, não têm intimidade com Deus, não têm aliança com Deus. Nós temos, então eu vou afrontar, eu vou até lá e eu vou vencer, eu vou atacar. Ao mesmo tempo, fortalecer o ânimo de todo o exército de seu pai. Ele pensou, eu venço, todo o exército vai ver a minha vitória e todo o restante do exército vai se encher, vai se fortalecer. O ato de fé não traz só para você. O ato de fé, além de trazer para você, normalmente toma as pessoas que estão à sua volta. Você já viu alguém sendo curado através de uma oração? O que você sentiu quando você estava do lado? Você já fica falando em línguas, você fala aleluia, você fala glória a Deus, você fica feliz. Se uma pessoa levanta da cadeira de rodas da igreja, o pessoal todo já fica todo maluco, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque aquele ato de fé, ele se derrama sobre todos que estiverem à volta. Por isso, o pensamento que eu coloquei aqui, o primeiro título foi: pense como líder. Porque quem pensa como líder, sabe que toda manifestação de fé não é única, mas ela transpassa, ela vai além, ela atinge as pessoas que estão à volta. Você foi, entrou na empresa, começou a trabalhar, precisava de um aumento, fez lá a oração, entrou num jejum, fez o que você sabia fazer, e de repente, depois de 2, 3 meses, veio a resposta: você foi promovido e agora você ganha o dobro. Você fica feliz? E quando você volta para casa e conta para a esposa ou para o marido, ou no meio da família, eles ficam felizes? O seu ato de fé move as pessoas que estão à sua volta. Por isso você tem que pensar como quem é cabeça, como quem é líder. Seus atos têm que provocar situações e trazer realizações, né? Será que você tem se disponibilizado a pensar assim como líder? Sim ou não? Tem pensado como líder? Ou você tem pensado assim: não sei, é melhor não ir não, esse negócio vai dar errado, não vou não, de repente eu vou, não acontece, mas é melhor. Amado, as possibilidades existem, mas a fé é aquela que nos fortalece para alcançar o objetivo. Então pense como um líder, pense como aquele que está gerando não para um dia, não para um momento, mas você está gerando para uma vida. Quem sobe aquele primeiro degrau, ele quer subir todos os outros. Ele faz a força para ir até o máximo. E aí muitas vezes as pessoas: não, mas é difícil. Irmão, é difícil, mas a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Quem é que mais costuma subir a escada rolante quando ela está descendo? Adulto ou criança? Por quê? Porque a criança, ela não fica calculando geometricamente, milimetricamente, se ele vai dar um passo, se ele vai dar 2. Ele simplesmente enche o pulmão, toma velocidade e sai com tudo que ele pode. Ele pensa que o guarda vai pegar ele? Ele pensa que alguém vai brigar com ele? Ele pensa que de repente ele pode cansar na metade e descer de novo? Às vezes ele pode até descer, mas ele vai subir de novo. Se nós quisermos ter a manifestação da fé, nós vamos ter que pensar como a criança pensa. Os limites não te impedem mais, os medos não te seguram mais. A energia você vai colocar ela, acelerar para tudo, toda, não vai colocar um pouco. Vou colocar energia máxima, vou viver todas as possibilidades, vou realizar com convicção, vou acreditar no poder que foi colocado,
na promessa que foi estabelecida, naquilo que Deus colocou na minha vida como algo especial. A fé, ela forja você através daquilo que acontece, ou seja, você precisa trabalhar para acontecer, você precisa acreditar para não voltar atrás, colocar toda a sua energia para alcançar o seu objetivo. Não é hora de você pensar quando você começou a atuar pela fé. Você pensa antes, você ora antes, mas quando você se determina, você faz com toda a determinação, ou seja, todo carinho, todo zelo, toda a garra, toda a vontade, e aí você vai colher daquela bênção de qualquer maneira, porque Deus vai te abençoar. Amém? Segundo comportamento que deve andar junto com a fé: estar disposto a vencer dificuldades. Segundo comportamento que deve andar junto com a fé: estar disposto a vencer dificuldades. Amado, as dificuldades vão aparecer. Vai aparecer só para o rico, só para o pobre, só para o grande, pequeno, gordo, magro, cabeludo. Não. A dificuldade, ela faz parte da vida, inerente ao meio. Ela existe e ela sempre vai aparecer. Olha, a pessoa pode começar a dirigir um carro de luxo ou começar a dirigir um carro humilde. Todos os dois motoristas, quando começam, têm dificuldades. É um tal de subir na calçada, é um tal de chegar perto demais e bater nos outros, brecar seco. Não, apóstolo, se a pessoa começa a dirigir e tem um carro que é automático, e não acontece. Acontece, irmão. Eu vi uma moça começar a dirigir e ela enfiou o pé no breque lá de uma forma com o pé esquerdo, né? Porque estavam falando para ela que tinha embreagem e tal, e ela foi lá e enfiou o pé no breque, todo mundo foi no vidro. Aí fala, a mesma coisa que um sai pulando. Já viu o carro saindo na mão de quem é novo? É o carro canguru, ele sai Também tem o perigo do outro que está com o pé acostumado, aprendeu que o pé devia pisar na embreagem, e quando vê, o pé pisa onde? No breque. E a força que você pisa na embreagem é muita, porque como ela vai até lá embaixo, por isso quando a pessoa se engana e pisa no freio, ele dá uma chacoalhada, todo mundo está dentro do carro. Então nós precisamos entender que se nós vamos começar a nos disponibilizar para fazer as coisas, a dificuldade vai acontecer. Tem gente que fala assim, mas eu tive um problema no passado. Meu irmão, levanta a mão quem nunca teve problema. Né? Ninguém levantou a mão, né? Problemas fazem parte, até fazem a gente crescer. Os problemas fazem a gente amadurecer. As dificuldades fazem a gente aprender o que é bom e o que não é. Mas às vezes custa caro, judia muito, causa problema. É verdade, irmão. Depende até onde a gente deixa chegar a dificuldade, ela pode trazer grandes consequências. Porém, na fé, nós vamos nos mover antes que ela se torne tão grande quanto ela possa nos atrapalhar. A gente vai mudar esse enfoque. Olha o versículo 4. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desse lado havia uma penha aguda, uma rocha, né, fechada. Do outro lado, uma penha aguda. De um lado era Bozés, do outro lado era Sené. Uma penha para o norte estava de fronte de Miquimás, e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Você vê, era a parte mais difícil. Imagina, irmão, ele ia ter que passar num lugar que era meio estreito, tinha duas pedras que não dava para ele se esconder, vamos dizer assim. Eram finas, agudas, e ele tinha que passar no meio. O inimigo ia ver ele, com certeza. Ele sabia disso, que ele ia ser visto, mas era hora de passar. Falar para a pessoa do lado, é hora de você passar. Não é hora de você ficar reclamando. Não é hora de você ficar dizendo que tem problema, dificuldade, que não é fácil, que você é perseguido. Olha, todo mundo olhando para mim. Olha, para, irmão. É hora de passar. Você vai ver as duas pedras, vai entrar no corredor, o inimigo vai ver você, a pessoa que fala mal de você, a pessoa que quer tirar a sua paz. Não faz mal, você vai passar do mesmo jeito, porque você vai na autoridade do nome de Jesus Cristo. Diga, eu vou no nome de Jesus. Eu preciso entender que a nossa visão de fé não é uma visão humana. Nós não temos fé porque temos um sapato melhor. Nós não temos fé porque o nosso carro corre mais. Nós não temos fé porque tem um dinheiro no bolso. Nós temos fé porque seguimos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Nós acreditamos que ainda que eu não saiba como, Ele sabe como. Ainda que eu não possa, Ele pode. Ainda que eu não tenha, Ele tem.
É isso que traz para a gente uma condição de acreditar que a dificuldade pode ser transposta, pode ser passada, né? O maior atributo da fé é não valorizar a dificuldade. Se tem algo tirando a sua paz, não valorize esse algo, não importa o que seja. Eu vou fazer uma prova na empresa, mas eu não tenho curso de inglês, e lá diz que eu tinha que ter. Não valoriza. Mostra tudo que você sabe profissionalmente, porque alguém vai gostar tanto de você, que vai dizer assim: a gente dá o curso de inglês para ele, a gente dá o curso. Nós precisamos entender que quando nós temos uma área de fragilidade, nós não podemos valorizar a fragilidade, nós temos que valorizar a parte que é boa em nós. Sim ou não? O pessoal não fala: olha, se você é mulher e é gordinha, não sei o que lá tal, coloque roupas que tem a listra para baixo, não é isso, Bruna? Não use roupa que tem a lista de lado. Se você é gordinho, fica parecendo mais gordinho ainda. O que eles ensinam? Valorizar o corpo naquilo que ele é. Vai ver o que é bom, não o que é ruim, não é assim? Se você de repente é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que fala muito bem, você pode até não ser o cara mais bonito ou a mulher mais bonita do mundo, mas quando você vai conversar, você conversa e as pessoas gostam de conversar com você, porque você tem uma forma de falar gostosa, inteligente, sábia. Então aí nem olham mais se é bonito ou é feio. Nós precisamos aprender a valorizar o que nós temos de bom e deixar para lá o que não é tão bom. Essas pedras estavam lá, era um grande problema, mas para ele não pensou duas vezes. Ele não falou assim: pajem de armas, ajudante, né, tem duas pedras lá na frente, nós vamos passar no meio e vão nos ver. Ele não falou isso. Ele falou: vamos embora, vamos para cima, vamos lá, vamos resolver. É valorizar o objetivo, o propósito. Tem gente que às vezes vai juntar dinheiro para alguma coisa e fala: você não sabe, eu não estou nem comendo pizza, eu não estou nem... Para, irmão. Pensa que você vai comprar um carro novo, que você vai sair de férias, que você vai às vezes arrumar uma coisa em casa, que você tem um projeto futuro melhor que esse. Porque se você começar a choramingar pela pizza, choramingar porque você não pode passear onde fulano foi, se você fizer isso, você acabou de criar um desânimo dentro de você e neutralizar o poder da fé em você. Se é tão bom aquilo, por que você está olhando para lá? Olha para aquilo, enche a pança de pizza. Se é tão bom, come até cansar. Mas se você tem um projeto, não importa qual seja ele, não tire os olhos do projeto, não tire os olhos desse objetivo. As rochas eram um risco a ser vencida. Eles iam passar no meio das rochas, ia passar. Ele sabia. Ele não estava preocupado com a rocha, ele estava preocupado com o filisteu lá do outro lado. A rocha, apesar dela existir, ela é fisicamente fixa. O soldado não. Então ele falou: eu tenho que passar para alcançar eles, eu vou alcançar eles, porque as rochas iriam fazer com que eles ficassem expostos. Quando você se determina a agir pela fé, é porque você já sabe que haverá risco, mas que estará disposto a correr o risco para atingir o objetivo. A fé é o maior demolidor de obstáculos e dificuldades. Diga: a fé é o maior demolidor de obstáculos e dificuldades. Quando você gosta muito ou quer muito alguma coisa, meu irmão, eu vi as crianças, quando eles pediam: amanhã você leva a gente lá, sei lá, Hop Hari. Tá bom, a gente leva. Chegava de noite, eu falava assim: vocês vão dormir logo, vocês não vão acordar cedo. E ele: não, fica tranquilo, pai. Aí eles ficavam acordados. Quando era 5 da manhã, estava todo mundo acordado em casa. Aí eu falava: mas a gente tem que carregar coisa lá no carro. Todo mundo ajudava a carregar. Não tinha dificuldade em nada. Olha, pessoal, não vai dar tempo de tomar café. Não precisa de café. Obstáculo zero, porque o objetivo era maior. Você precisa colocar isso no seu coração. Se você vai permitir a manifestação da fé, ela vai demolir todos os obstáculos, toda a dificuldade, porque você já tem a noção de onde você vai chegar, e você vai alcançar pelo nome de Jesus Cristo exatamente aquilo que você colocar. Terceiro, confiar no seu Deus. Agora, só confia em Deus quem conhece Deus, é ou não é? Se a gente não conhece Deus, como é que a gente vai confiar em Deus?
Por isso que fala que nós temos que ler Bíblia, que fala que nós temos que frequentar a igreja, que fala que nós temos que andar com as pessoas que tenham essa animosidade de fé e tal. Por quê? Porque se eu de repente começar a não ler Bíblia, não isso, daqui a pouco quem é Deus? O que Ele pode fazer? Quais são os testemunhos que eu lembro, os versículos que eu lembro da Bíblia? Versículo 6, disse pois Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós? Para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Olha a posição de fé dele. Nós vamos lá, nós vamos passar e vamos alcançar essa guarnição, e Deus vai estar conosco, o Senhor vai estar conosco, e Ele é aquele que livra com muito ou com poucos. Ele é aquele que está pronto para derrotar o inimigo, não importa se é um inimigo, se é muitos inimigos. Ele só precisa estar realmente se agradando da gente, a gente só precisa estar na posição. Essa é uma manifestação, a nossa fé está amparada em Deus. Diga, minha fé está amparada em Deus. Por isso, todas as nossas solicitações ou gemidos sempre tem que ser direcionados para Deus. Reclamação não adianta, ficar, né, porque eu vou falar com esse aqui, Zequinha, o que você acha? Manezinho, o que você acha? Deus, é o Senhor que vai fazer o milagre, é o Senhor que vai realizar o que eu preciso. O amor de Deus é poderoso pela sua vida. Ele é o autor e consumador da sua fé. Quando você se converteu, você não se converteu ao mundo, você não se converteu às coisas lá de fora, você se converteu a Deus. Então Ele é o autor e consumador, Ele é aquele que tem poder para mudar as coisas. Só há um intercessor entre os homens e Deus, é Jesus Cristo, e Ele está lá para brigar por você, clamar por você. Nós confiamos em quem acreditamos. A criança, quando o pai fala pula, ela pula, porque ela confia no pai, e nós confiamos em Deus, sim ou não? Porque nós vemos todo o significado de confiança. A criança olha, ela vai lá, faz o que o pai manda, o outro, e nós esquecemos que nós temos que ser assim com Deus. Deus está falando vai, eu vou. Mas o que vai acontecer? Não sei, mas se Ele falou vai, é porque Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai achar um caminho, vai dar a realização. Acreditamos porque temos vivido sinais, milagres de Deus em nossas vidas. Você está aqui, eu perguntei, o pessoal levantou tudo a mão, quem tem, quem recebeu, quem isso, quem aquilo. É isso. Quando você não conseguir enxergar para frente, lembre-se do que Deus já fez na sua vida, lembre-se de tudo que Ele já realizou, e lembre que Ele é capaz de fazer tudo novamente se precisar. E 2 Samuel 22:31 fala assim: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Ele é o escudo de todos que nele confiam. Olha, Salmo 37, de 3 a 5 fala assim, confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Você precisa saber quem é Deus na sua vida, porque a tua confiança nele vai trazer respostas tremendas, respostas poderosas. Quarto comportamento que deve andar junto com a fé: andar com companheiros de fé. Para mim não perguntar, pergunta a você, olha para o lado e fala: com quem você tem andado, amado? Quem é o seu companheiro de fé? É aquela pessoa que você fala para ele, nós vamos, ele fala assim, mas hoje choveu, hoje, todo dia tem chovido. Aí você fala assim, puxa vida, vamos fazer esse passeio junto, a gente paga parcelado. Ele fala, parcelado? Acho que não sei. A última vez que eu comprei um negócio parcelado, eu não consegui pagar, melhor não, né, e tal, tá bom. Então faz o seguinte, vamos na padaria comprar um doce na padaria. A última vez que eu comprei o doce na padaria, eu não me senti muito bem não. Aí você fala, vai passear, vai. Com quem que você está andando? É pessoa de fé? É alguém qualificado? É alguém que quando você fala, vamos orar, ele já ajoelha na rua? É aquele cara que não tem medo nem vergonha? Sabe, porque tem um monte de gente que é crente, mas é crente dentro da igreja, atrás da parede.
Quando sai lá para fora fica meio assim. Não, irmão, você precisa andar com gente de fé. Gente que quando você fala assim, ô fulano, ora porque eu estou entrando numa batalha e eu quero apoio. Ele fala, estou indo, pode ficar tranquilo, estou aqui, estou trabalhando, mas aqui dentro do meu coração eu vou ficar falando com Deus, chamar a presença dele para a tua vida. Isso é o que nós precisamos ter. Tem gente que tem amigo do copo, amigo das amizades podres, amigo do sexo, amigo do não sei o que lá, mas quando fala do lado espiritual, só fica perto de gente mole. Vai crescer espiritualmente, vai vencer como? Andar com companheiros de fé. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no coração e segue. Eis-me aqui contigo conforme o que quiseres. Olha a palavra do ajudante. Faz tudo o que você tiver que fazer. Eu estou aqui, eu sou teu ajudante, eu vou contigo, vou levar. Ele carregava as armas do Jonas. Ele falou: vai que nós estamos juntos, não tem perigo. Será que você tem alguém para orar assim? A hora que você fala, vamos orar, a pessoa fala, vamos ajoelhar, vamos clamar, vamos. Ó, está precisando de oração lá do vizinho, vamos falar com ele, vamos. Nós precisamos entender esse mistério. Deus está dando liberdade para a gente, e a gente está sendo um crente mais ou menos que mais. Você sabe que aquele vizinho está precisando, você sabe que aquela tua amiga está precisando, você sabe que as pessoas estão precisando. Você não cria um vínculo, não traz pessoas, porque pensa bem, o velho convertido, quando ele começa a estacionar, para tirar ele do lugar não é fácil. Mas o novo convertido, quando ele vê um sinal, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Então você começa a buscar novas pessoas. Jonatas tinha um pajem de armas. Normalmente os pagens de armas eram jovens que ainda não estavam, vamos dizer, no auge do soldado, e eles carregavam as armas daqueles que eram maiores. Ele poderia não ser o mais velho, ele poderia não ser o mais vil, assim, como lutador, aquele cara mais duro, mas ele era alguém preparado para responder à altura à fé que estava em Jonatas. Você precisa andar com gente assim. Estou pensando em comprar uma casa. O que a pessoa fala para você? O mercado está ruim, não é hora não. Você viu lá em Minas Gerais? Caiu a barreira lá, melhor não mexer com nada agora não, espera um pouco. Você viu que as ações caíram, de repente o dólar sobe, aí pode dar desemprego, aí, para, irmão. A pessoa tem que sair do seu lado dizendo, vamos orar, que nós vamos pedir a Deus, vamos clamar junto com você, vamos entrar nesse propósito. Coloca aí no papel o que você quer, que nós vamos ajoelhar em cima. Nós vamos botar o joelho em cima do papel. Deus vai fazer porque Ele é maravilhoso. Ele disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens, nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim, parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto não será por sinal. Quando eles, e aí ele fala, revelando-se eles a guarnição dos filisteus. Eles foram lá, eles não ficaram escondidos não. Jonatas era um cara muito doido, né? Ele já foi lá e se apresentou, passou no meio das rochas, no lugar que já era visto, e foi lá e deixou o pessoal ver ele bem de frente, né? Quando nós entendemos isso, a gente fala assim, peraí, você está chamando problema para você? Ele estava quase que dizendo assim, Filisteu, vem em mim, provocando a guerra, provocando a situação. Quando nós queremos alguma coisa, nós precisamos buscar, provocar situações. Nós precisamos, eu quero mudar de emprego. O que você quer trabalhar? Você tem curso disso, não tem? Vai buscar um curso, vai conhecer o que fazer, vai desenvolver. Você precisa melhorar o seu currículo, vai procurar quem sabe mais que você, vai fazer alguma coisa. Chama para você a situação, começa a se apresentar. Porque tem coisas que as pessoas sabem fazer, tem coisas que nós precisamos aprender a fazer. E isso muda a história. Ele falou, eu não vou entrar lá, mas eu vou pedir um sinal para Deus. Sabe pedir sinal? Só crente sabe pedir sinal. Tem crente aí? Se tem crente aí, sabe pedir sinal. Porque crente é o cara que mais pede sinal na vida.
né? Ele fala assim: eu queria tanto comprar aquele negócio, eu queria, puxa Deus, podia me alegrar o coração. Vou pedir um sinal para Deus. Se passar aqui alguém, passar aqui vai uma girafa pintada de verde, eu compro. Aí a girafa passa verde. Ele olha e fala: nossa, e se foi coincidência? Vamos pedir outro sinal, né? É um negócio assim bem difícil, o ser humano, negócio difícil. Então nós sabemos que os crentes gostam de sinal, mas pode. Ele coloca aqui que você pode pedir sinal, que você pode se colocar. Ele falou: vou provocar a situação. Nós vamos até lá, vamos aparecer e vamos dizer assim, ó. Ele vai dizer para a gente: se eles disserem sobe, a gente vai até eles, né? E mata eles, porque Deus está dando eles na mão da gente. Mas se ele não falar nada, eles vão vir atrás de nós. Ele sabia que ia ter guerra ou não? Se ele já se apresentou, se ele já sabe que o cara vai falar uma coisa ou outra, se falasse não sobe, ou qualquer coisa parecida, ele sabe que os soldados iam descer em cima dele também. Então ali não tinha mais volta. Ele estava provocando uma situação para uma realização, mas ele queria que Deus falasse para ele que ele ia ser vencedor. Por isso ele falou: se eles falarem para a gente subir, a gente vai subir, porque Deus está dando eles nas nossas mãos. Será que você entende como é o movimento? O mover de Deus é um negócio bem sinalizado, vamos dizer assim. Você vai pedindo e ele vai mostrando para você, mas ele não vai nunca negar para você ele falar. Ele não nega. Mas por que ele não nega? Porque o que ele mais gosta é de ter os filhos por perto. Deus ama quando você começa a ser pentelho, quando você começa a ficar no pé dele, quando você começa a falar com ele, quando você começa a orar, a ficar toda hora falando: mas Deus, eu queria saber, mas Deus. Quando o Gideão foi lá e falou: Senhor, eu devo ir, olha, eu vou colocar o velo de lã lá no chão, se de repente molhar o velo de lã, eu vou saber que é o Senhor que está dizendo para mim ir. Aí ele colocou, no outro dia estava encharcado. Aí ele falou assim: nossa, Senhor, não me tenha por mal. Inventou uma história e falou: pode ser alguém que jogou água no novelinho de lã lá, né? Isso é fácil. Aí ele falou: agora eu quero o contrário, Senhor. Eu quero colocar novamente o velo de lã, vai chover tudo em volta e não vai chover nele, não vai molhar ele. E aí caiu lá um sereno super forte, molhou tudo em volta, mas não molhou a lã. Deus podia ter falado para ele: safado, não vou falar nada. Já falei a primeira vez, quer ouve, não quer não ouve, quer... Deus não faz isso. Ele está esperando que você fique mais perto dele, que você se aproxime mais dele, que você deseje mais intimidade com ele. Porque assim, quanto mais você fala com seu amigo, mais você fica sabendo da vida dele, é ou não é? Você fala, depois fala mais um pouco, na hora de ir embora você fala mais um pouco, depois toma um refrigerante para falar mais um pouco, e aí daqui a pouco você sabe até quantas vezes ele espirrou, porque, né, a cor que ele gosta. Deus gosta disso. Quanto mais você falar com ele, mais você vai saber dele, mais ele vai poder falar e mostrar para você o que ele tem de melhor para a tua vida. Jonatas foi longe nessa posição de provocar, de ter um companheiro de fé e usar essa coragem, porque aí entrou os dois juntos. E dois, né, onde houver dois ou mais em meu nome, o que ele fala? Ali eu estarei. Nós precisamos aprender a ter comunhão com as pessoas certas. Não é que a gente não possa conhecer todas as pessoas. Você pode conhecer o mundo inteiro, mas aquela pessoa que divide a sua vida, compartilha os seus dias, que fica horas com você, que entra na sua casa, essa deveria ser melhor escolhida, porque essa deveria ser uma pessoa que tem a mesma visão que você, de Deus, de companheirismo, de propósito, de realização, né? Deveria ser uma pessoa que te ajuda a ir bem, não te atrapalha a ir bem. Então é muito importante, né? Quinto comportamento que deve andar junto com a fé: a ação. Fala ação. Amado, chorar é um negócio legal. Choramingar não é muito bom, mas também tem uma certa ação. Mas nenhum dos dois realizam. O que realiza é quando você toma uma posição, quando você se previne de que
vai fazer, escolhe bem a ação e toma, sabe, aquela posição de realização. A fé deve ser seguida de ação. A fé sem ação, ela é morta, ela perde. Então é muito importante. O que é que você está pedindo para Deus? O que é que você está querendo mudar na sua vida? O que é que você está querendo que aconteça na sua casa? Como que você quer melhorar o seu relacionamento, marido e mulher, pai e filho, filho e pai? O que você quer mudar? Na empresa, nossa, aquela empresa lá, olha, é só Jesus mesmo, viu? É um lugar miserável, maldito, triste, ruim, péssimo, perverso. Cara, sai daí, é o inferno. Você for morar, vou trabalhar no inferno, para. Se nós não mudarmos a nossa configuração, por quê? Porque eu vou para a empresa e o que eu faço? Eu vou falar sério, eu já entro lá, baixo minha cabeça e vou reto para o meu trabalho. Vou lá na minha máquina, começo a trabalhar, o pessoal fala bom dia, eu falo dia. Já não, nem falo bom dia porque é muito grande, dia. Já vou ali, aí na hora do almoço eu também saio rápido, vou lá, como que tem que comer, escovo os dentes, volto para a máquina, vou trabalhar. Eu não quero conversa com aquele povo. Você vai mudar o quê? Entra num propósito de oração, unge os seus pés para pisar naquele lugar, começa a tomar uma atitude de quem é crente de verdade. Por quê? Porque você vai começar a influenciar o local. É a atuação, é a mudança que você tem que colocar. Eu queria muito mudar de casa. Para onde você quer? Não sei. Então não vai para lugar nenhum. Comece a orar para Deus te dar um local, uma direção aonde você crê que é melhor para você. Depois comece a dar a volta no quarteirão, no local, derrama um azeite sem querer, vai andando, vai pisando, vai orando. Quando você vê uma placa lá, você vai lá, bota a mão na placa, como quem não quer nada, tem um vértice lá. Aí você pede para ver, o cara não sabe, mas você sabe, unge os pés, vai lá, pisa naquele troço, vai tomando atitude. Começa a falar para Deus que você precisa de recursos. Senhor, como é que nós vamos fazer isso? Meu nome está sujo, mas eu vou limpar, eu vou mudar a história, eu vou procurar, eu vou começar a colocar o dinheiro direitinho no banco para poder fazer saldo. Eu vou gerar. Eu posso gerar pouco? Posso, mas Deus só pode multiplicar se você tiver alguma coisa. Aquela mulher perguntou, Eliseu perguntou para ela, o que é que você tem na sua casa? Ela falou nada. Depois ela pensou bem, nada é muito forte, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou, já é o suficiente, vai pedir vaso emprestado, não poucos. Ela pediu tudo que podia na vizinhança, encheu a casa dela de vaso. Aí ele falou, agora você entra e despeja o azeite no vaso. Enquanto houve vaso, o azeite não secou, continuou, encheu todos, mas ela tinha um pouquinho. Se você quer uma mudança na sua vida, mesmo que você não tenha tudo, que você tenha um pouquinho. Você precisa começar a consertar, arrumar, restaurar, transformar. Eu vou trocar de emprego por emprego melhor. Você tem emprego? Não, então não é trocar emprego, é procurar emprego. Não, esse emprego é muito fraco para mim, eu não quero. Eu quero um bem bom, quero um emprego, né? Gerência geral, diretoria, tal, não sei o que lá. Amado, está conseguindo? Não. Vai um grau abaixo, entra, cresce lá dentro, passa para cima. Cresce, aprende que se você tiver um pouquinho, Deus multiplica. Se você tiver o começo, Deus faz o restante. Precisa que haja ação. A fé deve ser seguida por ação, posicionamento. Então subiu Jonatas com os pés, com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e seu pajem de armas matava atrás dele. Jonatas derrubava eles, dava a primeira espadada neles, e o pajem de armas terminava o serviço. Eles estavam ali fazendo agora o que eles se propuseram a realizar. Eu não vou lá só para ficar provocando o inimigo, não. Eu vou lá para realizar, para quebrar as barreiras. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu pajem de armas feriram uns 20 homens em cerca de meia gera de terra, tal, e houve tremor no arraial, no campo, em todo o povo. Também a mesma guarnição, os saqueadores tremeram, até as terras se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Era sinal da fé estabelecida, era milagre. Eles ficaram, não é possível. Quem é que entrou no meio dos filisteus,
foi lá e matou 20. Eles ficaram apavorados e começaram a fugir, a correr, porque eles não entendiam. Na verdade, não foi só eles que ficaram apavorados, Saul também ficou preocupado. O povo de Saul começou a falar: peraí, quantas pessoas? Quem é que não está aqui? Porque está tendo guerra lá do outro lado. Quem é que está faltando aqui? Quando foram contar, descobriram que era Jonatas e o pajem de armas. E o pai dele nem sabia, mas ele estimulou demais isso a toda a equipe. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o Israel passou a Bet-Avém. Ou seja, naquela hora, eles vencendo 20, o resto, se você continuar lendo depois, o resto tudo fugiu. Eles foram atrás, mataram mais alguns, mas a maior parte fugiu, porque eles pensaram o quê? Rapaz, tem um povo ali que é terrível. 2 matou 20. Quanto tem lá? 600. 600 vezes 20, acabou com todo mundo. Não, vamos embora. Deixa isso para lá. Como você vê, pode parecer pequeno. Como o inimigo vai te ver, vai ser muito grande. Como você vê, muitas vezes você fala assim: eu não tenho dinheiro para comprar isso. Eu não consigo. Eu não tenho crédito para isso. Mas como é que alguém lá do outro lado vai te enxergar? Como Deus mostrar você. E Ele pode enxergar você como alguém grande. Ele pode enxergar você como alguém próspero. Ele pode enxergar você como alguém que Ele queria ter por perto. Ele pode enxergar você como alguém que Ele quer dar aquele crédito para aquela realização. E você está medindo por você mesmo, está avaliando por você mesmo. Deixe Deus ser Deus. Faz a sua parte. Tenha fé, determinação, ação. Vá para cima, Deus vai mostrar isso. Jonatas completou a sua declaração de fé, porque muitas vezes vemos pessoas falando, mas depois acabam não colocando em prática. Fala para a pessoa do lado: você tem colocado em prática? O que ele falou? Ó, só pelos rostos que eu vi, metade não tem colocado. Só assim, eu fiz assim só. Já 50%. Você tem colocado em prática? Só a demora de dizer sim, já quer dizer assim: que era mesmo que eu tinha pedido para Deus? Que foi mesmo que ficou para trás? A realização é que vai fazer toda a diferença. Porque a manifestação da fé só se completa na ação. Grava isso: a manifestação da fé só se completa na ação. Se não houver ação, a fé não vai acontecer. Nossa, rapaz, eu precisava tanto, sabe? Eu queria tanto. Vai ficar parado? Vai continuar querendo, vai continuar precisando. Vai sair do lugar e vai se mover. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para te abençoar. Mas você tem que sair do lugar. As pessoas esperam ver o resultado da fé. Muita gente declara palavras de fé, mas não dá continuidade à realização. O resultado da fé só vem através da ação. Sem ação, sem resultado. Não tem como. Eu queria tanto, eu queria não sei o quê. Eu vejo muita gente falando que queria as coisas, mas pouca gente se movimentando para fazer. O que mais a gente ouve é as pessoas dizerem assim: mas eu não tenho dinheiro para fazer a faculdade. Fala a verdade, nos dias de hoje, perto de 15 anos atrás em diante, antigamente, ou você tinha dinheiro e fazia, ou você não tinha e não fazia. Hoje criaram tanta coisa. Pode financiar antes, tal. Bolsa de estudo nem se fala. Tem bolsa para tudo que é lado aí acontecendo. O que você vai fazer? Ficar esperando ou se movimentar? Além do que, eu já vi empresas que pagam os estudos. Quando o funcionário é bom, eles pagam a faculdade. E aí? Um dia uma pessoa falou para mim assim: na FEI não dão bolsa de estudo. Aí um dia eu vi um testemunho de uma pessoa aqui da igreja, e conseguiu o testemunho, conseguiu a bolsa de estudo 100% na FEI. Não dava e agora deu, e agora, amado, a nossa parte é fazer a prova, a nossa parte é estudar, a nossa parte é nos preparar, a nossa parte é acreditar, a nossa parte é trabalhar, é lutar por aquilo que a gente acredita. A nossa parte é ser um crente fiel na presença de Deus, para usar aquilo que Ele tem de atribuição espiritual.
nós temos que orar, clamar, nos posicionarmos, porque é a parte que me cabe. A minha ação começa desde o espiritual até o profissional, até o familiar. Eu queria tanto que minha mulher mudasse, eu queria tanto que o meu marido mudasse. Bota ele no caminhão e manda para outro. Não. Se quer que ele mude, comece a mudar primeiro o teu coração, porque você precisa entender o que está acontecendo. Você não muda outra pessoa simplesmente porque você ficou com raiva. Quando você fica com raiva de alguém, ao invés de você mudar alguém, ele fica mais perturbado ainda, sim ou não? Se você fala assim, eu não gosto do jeito que você fala, porque blá 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 blá. Aí ele fala, miserável, vou falar mesmo, agora que eu falo. Irrita a pessoa. Agora, se você analisar o problema, você vai descobrir que tem áreas que as pessoas são fortes, tem áreas que as pessoas são frágeis. Então eu entro pelos caminhos frágeis até conseguir mudar as partes fortes. No trabalho é assim, na casa é assim, nos amigos é assim. Às vezes está com o amigo errado, aquele amigo que só te traz dor de cabeça, e quando ele fala que vai embora, você fala, para mano, fica aí. Em vez de você falar, glória a Deus, aleluia. Não, ele é assim, mas ele é gente boa. Ele é gente boa. Meu irmão, a pessoa pode ser gente boa, mas se ela está atrapalhando a tua vida, pensa um pouco, é hora da ação. Você precisa tomar algumas atitudes de mudança dentro da tua vida. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E se as pessoas não se adaptam com Deus, se for casado, tudo bem, vai ter que aguentar, mas se não, distancia. Casou, agora vai até o fim, irmão, não tem conversa, até que a morte o separe. E não vale matar o outro, não vale, porque senão o cara vai falar, não, a morte que venha naturalmente. Mas eu tenho certeza que se você prestar atenção, ainda tem muita coisa para você fazer para melhorar o seu relacionamento. Naamã tentou rejeitar a proposta. Lembra? O que aconteceu com o Naamã na época que ele estava lá? Falou para ele, desce 7 vezes nas águas do Jordão. O que ele falou? Na minha terra tem água melhor. Na terra dele tinha água melhor, mas ele era o quê? Leproso. Não vai obedecer, não vai acreditar, não vai ter fé no que o profeta falou? Não tem problema, volta para casa leproso. Ele teve que ter uma ação. Entra na água 7 vezes. Aí ele entrou as 7 vezes, saiu limpinho. Diz que depois que ele saiu de lá, ele ficou tão formosinho, tão bonitinho, que está naquele negócio da fralda Johnson. É ele que está lá, pele lisa. Brincadeira, desculpa aí, corta isso. Então, se nós entendermos isso, a gente vai falar assim, qual é a tua ação? Qual é o teu comportamento? Você quer uma mudança? Se posiciona, começa a posicionar, vai colher a bênção do Senhor. E nós temos que entender, primeiro, comportamento, pensar como líder. Segundo, estar disposto a vencer a dificuldade. Terceiro, confiar no seu Deus. Quarto, andar com companheiros de fé. Quinto, a ação. Pensa se isso já não podia ter entrado na sua vida e mudado a sua história. Se você já não podia ter feito isso, se a tua casa já não podia ter mudado, se o teu trabalho, tua empresa, teu negócio. Amado, tem coisas para a gente fazer para mudar toda a nossa história, mas a gente precisa começar. Então, assume isso como algo especial que Deus colocou para você e leva realmente, com fé, Deus, você vai muito mais alto, muito mais alto. Tem muita coisa de Deus para a sua vida, muita coisa de Deus para a sua casa.